Bora lá, pessoal, para mais uma aula aí de língua espanhola, certo? Do primeiro ano B, certo? Começando aí alguns assuntos referentes à terceira unidade. Aguardando aí o pessoal chegar, certo? Aguardando aí o pessoal chegar para a gente iniciar a nossa aula. Olá, boas tardes a todos. Estão conseguindo me ouvir bem aí? E aí, galera? Gente, tô sozinho. Olá, boas tardes. Tá me ouvindo bem aí? Tô. Beleza. Vamos ver aí o pessoal chegar, certo? Dá um tempinho enquanto o pessoal tá chegando. Então, hoje eu vou passar a nota de vocês. Tá? Por enquanto só tem tatuis, né? Mas a nota é referente ao desempenho que vocês tiveram no Class 1, ou no Class 1, certo? Com 7 pontos em atividades. E voltei. Olá, buenas tardes. Tranquilo? Beleza. Então, quando o pessoal vai chegando aí, a gente tem algumas coisas em relação às nossas notas, né? Nossas notas foram referentes a os nossos padrões. Uhum. Certo. Ok. Certinho. Ok, Juan, beleza. Então, enquanto o pessoal vai chegando, certo? É como eu disse a vocês, né? Nossas notas foram baseadas em 7 pontos de atividade, né? A gente teve 4 atividades, né, online. Então, essas 4 atividades online, elas compensarão no total entre 0 a 7 pontos, né? Como eu falei, elas têm que estar bem certinha, né? Tem que estar certa. E se você teve algum atraso, como eu vou explicar, você teve uma penalidade também. Se você entregou a atividade com atraso, ok, também teve uma penalidade. A quem entregou a atividade com atraso, né? Porque quem entregou no prazo teve uma certa, como pode dizer, uma certa vantagem, né? Porque eu dei um prazo para entregar as atividades. Aí se você passou desse prazo e me entregou, eu aceitei. Porém, não vai ter a nota cheia, como os outros que entregaram no prazo tiveram, certo? Então, eu vou mostrar primeiramente a vocês aqui a tabela de nossas atividades, certo? Deixa eu ver aqui o chat rapidão. Ah, o Hugo foi ao médico, beleza. Beleza. Consegui. O quê? Oi? Eu tava tentando entrar e não conseguia. Ah, sim. Fiquei Você não é o conversando um primeiro. pouco, nada. Aí Você não... eu saí. Aí tentei entrar de novo, isso que já tava na chamada. Você não é o primeiro, não, viu? Teve uma pessoa também, 2 pessoas de manhã que reclamaram a mesma coisa. Acho que é a própria ferramenta.
Deve ser. Professor, ei, você vai bastar aqui o assunto das preposições? Que eu queria ter revisado. Quarta-feira passada ele não deu. Mas se possível, bota ele lá no grupo. Porque no livro tá um pouco, tá em espanhol. Aí eu li, mas não, assim, não foi uma coisa assim, ficou forte na minha mente. Gente, alguém já apertou para abrir menu, abrir as várias páginas que tem no celular e ficou o Meet em redução, menorzinho. Agora o meu ficou. Massa. Ei, professor, o Vitor Hugo tá. Acho que o Juan vai falou. Vitor Hugo tá no médico. Ele falou lá no grupo pra gente. E que pergunta foi eu? Oi. Ei, pessoal. Oi. Oi? Ei, tá me ouvindo, pessoal? Bem? Sim, sim. Ah, sim. Oxi. Tomei uma queda do nada, travou tudo aqui. Aí. Então, eu consegui compartilhar a tela aí com vocês. Apareceu alguma coisa na tela de vocês? Com as atividades? Ok, não apareceu nada, certo. Travou foi tudo. Peraí, viu? Agora, deixa eu ver se aparece aí. Vou compartilhar. Tá aparecendo. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Aqui chamamos de mapa de notas, certo? Então, esse é o mapa de atividade seu, de vocês, tá? Tivemos 4 atividades no total, certo? Online. Ou seja, se você fez 4, você pode ter a nota máxima. Se errou um pouquinho as coisas nessas atividades, certo? Se você fez e teve atraso, você tem uma penalidade, entregou-me com atraso, certo? Ou seja, teve pessoas que fizeram 2, mas que entregaram com atraso, certo? Teve gente que fez todas, entregou uma só com atraso. Teve gente que entregou todas sem atraso, entendeu?
quando você entregar uma atividade com atraso, você tem uma penalidade na nota. Ok? Deu para entender bem, pessoal, o que eu quis dizer aí, que eu venho dizendo, né? Então, tiveram 4 atividades, uns fez 3, outros fez 2, a metade, outros fizeram todas. Então, isso é só para representar como ficariam as notas de vocês. Agora eu vou mostrar como estão as notas, já com a primeira e a segunda. Ok, deixa eu me abrir aqui. Pronto. Mapa de notas aí. Veja bem aí aparecendo aí na tela. É o seguinte. Quando você tem uma... Aí aparecendo aí na tela de vocês, essas notas, é o seguinte. Vou usar Juan de exemplo aqui. Ó. Juan podia ter até 7 pontos de atividades. Ele teve 5. E essa nota de 3 é a nota do sarau. Então, se eu digo... Eu não participei do sarau, professor. Não? Não. É porque eu recebi na lista com 3 pontos. Colocaram lá, não sei porquê, mas eu não participei, não. Tire os 3 pontos aí. Hã? Tire os 3 pontos aí, porque eu não participei. Não conto isso aí, não. Mas então sua nota vai ficar basicamente as atividades. Mas de qualquer jeito eu vou ter que somar a nota do sarau junto com as do... Vai ficar valendo 10, então, suas atividades. Pô, mas lembra que o professor falou que ele está aprendendo as aulas, o professor que ia ficar no sarau. Conta ponto também. Vocês estão presentes. Entendeu? Aí vai ficar mais ou menos com 2 pontos. Pode deixar. Isso aqui pode deixar, não tem problema não. Vocês estão presentes aqui. Entendeu? Pode deixar, não tem problema não. Ok. Então, eu só estou exemplificando como foi. 5, 3, 8,5. Certo? Porque ele tem 5. Porque ele tinha feito mais atividades. Certo? Quem fez menos atividades teve menos nota. Sara, por exemplo, ela não fez a primeira nota. Então, a segunda contou a primeira. 6 e 6, né? Manteve. Então, 8,5 para Juan. Sara, 6. Vitor, 9,5. Certo? Eduardo também 6. Vitor Hugo 6 e Renan 10. Ele manteve, não entregou nenhuma atividade com atraso e as atividades estavam corretas. Ok? Alguém tem uma dúvida, pessoal, sobre suas notas? Eu vou mandar lá no grupo depois, mas... basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida quanto às notas? Não. Então, eu vou falar com vocês uma coisa antes, e a gente vai continuar nosso assunto de preposição, certo? E faltou algumas coisas, né? Eu não mandei os slides porque eu ainda não terminei o assunto com vocês. Quando eu terminar, eu vou mandar todas as dicas que eu já falei na aula passada, né? Vou postar a aula também depois lá no grupo. E preposição tem muitas dicas separadas e ajudarão vocês a desenvolver os seus padrões, as suas dicas, certo? Então é isso que eu quero de vocês. Cada vez mais um desenvolvimento melhor quanto às suas atividades presentes, certo? Então, eu parabenizo, né? Vocês que mandaram as atividades direitinho, né? Não houve erros gritantes, certo? Eu sei que aprender uma língua como o espanhol não é nada fácil, né? É algo que vocês estão verificando agora, certo? O inglês vocês têm mais tempo juntos, mas o espanhol vocês só aprendem no ensino médio. Então, é algo que, aos poucos, vocês vão cada vez mais melhorando, né? Vão ficando cada vez melhores, ok? E o que eu quero dizer para vocês é que todos estão de parabéns, certo? Só manter um pouquinho os prazos, certo? Sei que é bastante correria, né? Para algumas coisas, porém, se vocês tiverem um cronograma direitinho, certinho, de como as coisas serem feitas, vocês terão sucesso, certo?
Então, novamente, eu vou dizer a vocês que eu vou passar atividades, né? Vai valer pontuação, mas provavelmente teremos avaliação essa unidade. Então, todo cuidado é necessário para que vocês façam suas ponderações, certo? Deixe-me abrir aqui o slide de novo, rapidinho. Onde eu parei na parte falando de por, né? Eu parei em por, que é o agente da passiva, que é a preposição. Então, fica atento a essa dica aí. Foi onde eu parei na preposição, certo? Vou mandar esses slides direitinho e a gente vai tendo uma ação cada vez melhor, certo? Deixa eu ampliar aqui. A gente tem aqui por, ó. Por. A gente tem aqui. A preposição por tem função de agente da passiva e é utilizada para dar indicação de lugar, certo? Tá aparecendo aí direitinho para vocês? Deixa eu ver aqui. Para mim, sim. Pronto, pronto. Beleza. Tô vendo aqui, tô tendo uma análise. Pronto. Lembre que eu vou passar isso hoje, para vocês treinarem isso direitinho. Ó, veja bem. Pô, então, ele vai ser utilizado para dar indicação de lugar, certo? Então, pô, você já sabe, ele vai dar um meio, modo, objetivo, um tempo vago. Como isso funciona? Então, eu vou dizer, el autobús passa por acá, certo? Acá quero dizer aqui, certo? Então, quando eu digo, el autobús passa por acá, eu estou falando aqui, né? Ou seja, eu estou num lugar específico. É uma indicação de lugar. Passa por acá. O ônibus passa por aqui, certo? Então, é uma indicação de lugar. Por, como a preposição por, ele vai ter essa indicação de lugar. Ok? Então, temos aqui outro exemplo. Todos os dias, hablo por teléfono com meus padres. Todos os dias, hablo por teléfono com meus padres. Todos os dias, falo pelo telefone com os meus pais. É uma indicação de e-mail, né? Todos os dias eu falo por onde? Com meus pais. Pelo telefone. Por teléfono. Certo? Todos os dias hablo por teléfono com meus pais. Ou seja, eu falo pelo telefone com meus pais. Certo? Ou seja, é um meio. Novamente, ó. Ele me ha pillado por surpresa. Ou seja, pilhado é pegar, certo? Pilhar. Ela me ha pillado por surpresa. Ou seja, ela me pegou de surpresa. Né? Por surpresa. É um modo. Me pegou por surpresa. Certo? Resalido por não verla. Sair para não haver. Certo? Para não ver no feminino aqui, né? Resalido para não verla. Ou seja, sair para não haver. É uma indicação de finalidade. Foi algo que eu fiz para não ver aquela pessoa. Ou seja, é uma ação final, né? Então, digo para não verla. Sair para não haver. E por último, creio que cheguei por agora. Creio que cheguei por agora. Uma indicação de tempo vago. Não tem uma indicação concreta do que seja, certo? É uma coisa momentânea. Cheguei por agora, certo? É bem tranquilo essa parte do por, certo? Uma coisa que você tem que estar atento é o segundo, tá? Segundo, ele vai funcionar como segundo. Ou seja, você tem que ter uma ideia que esse é bem parecido com o português, ó. Certo? Ele tem umas ideias. Ele vai indicar acordo ou conformidade. Então tem aqui, ó. Lo haré segundo las normas oficiais, né? Ou seja, farei de acordo com as normas oficiais, né? Ou também pode ser farei segundo as normas oficiais, certo? Também pode ser. E aqui outra coisa da lei, ó. Segundo a lei, isso é gravíssimo. Segundo a lei, isso é gravíssimo. Ou seja, ele vai acordar ou conformidade, certo? A lei é algo que não tem essa modificação. Ou seja, segundo a lei, isso é gravíssimo. Ele tem essa abordagem aqui no segundo, certo? Tem o sobre. Sobre é fácil. Sobre é muito fácil. Ele vai indicar altura, apoio,
assunto e proximidade. Certo? Ia falar em espanhol. Assunto e proximidade. Então, temos aqui um exemplo. Ó. Mi habitación tiene una ventana sobre el río. Ou seja, o meu quarto tem uma janela sobre o rio. Ou seja, eu posso estar indicando uma parte bem alta, certo? Então, quando eu digo sobre, quer dizer a uma altura, certo? Nessa situação. Temos el niño puso los pies sobre la mesa. Ou seja, o menino colocou os pés sobre a mesa. É uma indicação de apoio. Então, ele vai ter esse significativo aí. Ok? Las madres hablaram sobre seus hijos. As mães falavam sobre seus filhos. É uma indicação de assunto. Ou seja, as mães falavam sobre quem? Sobre seus filhos. É uma indicação de assunto específico, né? Ok? Temos também para indicar uma proximidade. Saldremos sobre las 7. Sairemos por volta das 7. Ou seja, é uma proximidade de tempo. Não é isso? Então é bem tranquilo. Professor, Pode fiquei ter com as dúvida. dúvidas. Então, é isso mesmo que eu ia falar. Eu fiquei com dúvida da altura, eu não entendi muito bem, não. Quanto a questão da altura, certo. Aqui quando eu digo, ó, mi habitación, aqui, né? Mi habitación tiene uma ventana sobre el río. E você imagina uma casa, certo? Que, pronto, uma casa do interior, ali umas casas da região de propriedade do Rio São Francisco. Uma casa, aí você tem uma janela que fica sobre o rio, certo? Geralmente uma casa que fica assim, dá aquela paisagem para fora, ela não é geralmente mais alta, né? Ah, entendi. Tipo uma casa em cima do rio, né? Só que com base, né? Dentro do rio. Isso mesmo. Correto? Se você ver aqui, ó, é a mesma coisa da minha casa. Eu moro numa casa de andar, moro no alto, e a minha ventana, acerca de la paisaje, tá? Fica próximo da paisagem. Sobre la paisaje, certo? A mesma coisa. E quando eu digo sobre, eu posso demonstrar uma altura específica. Ok? Deu para entender bem agora? Ou tem mais alguma dúvida? Melhorou mais. É porque Beleza. eu ainda penso na ideia de, tipo, de acima, sabe? Tipo, sobre cima. Misturar com português, né? Tem isso, é verdade. Mas isso é bem tranquilo. Com as atividades que a gente for passando, for treinando, isso vai ficar bem mais fácil. E a mesma coisa aqui, ó. Um falso cognato do espanhol. Traz não vai ser a mesma coisa do português. A preposição traz significa depois. Quando a gente fala traz em português, pensa que é algo que é atrás, né? Fica no passado, né? Traz. Mas não. Se vai significar depois. É para indicar uma coisa que vai acontecer, posterioridade. Certo? É uma ação, ou também pode ser uma ação que aconteceu e que se acabou. Ok? Então, como eu digo, algo posterior, lá. Tras lo que hemos pasado, todo saldrá bien. Depois do que passamos, tudo saiu bem. Ou seja, foi uma ação que aconteceu, mas que deu tudo certo. Professor, chega a confundir, né? Posterioridade nós pensávamos no futuro, né? Só que aí, verdade. Aí, como vai ter que julgar no passado, em português, né? Só que o depois é sempre, tipo, ele sempre quer indicar o futuro. Mas dá para usar no futuro e no passado. Isso, por isso você não deve misturar essa preposição. Algumas preposições você não mistura nem a pau com português e espanhol, certo? Pode causar confusão. Por isso eu separei essa regrinha aqui para identificar. Então temos aqui, ó. El otoño viene tras el verano. Ou seja, o outono vem depois do verão, né? Aí depois novamente aqui, futuro, né? certo? É algo posterior, certo? Também. Como eu falei, ou significa um futuro, ou algo que finalizou e que acabou bem, certo? Duas situações. Então, tem um resumo, eu deixei aqui todas as dicas que a gente falou, né? Passando aqui rapidão.
E aqui eu tenho os mais utilizados, as dicas mesmo, das mais utilizadas. Preposição A que a gente falou, ou seja, com o verbo de movimento, vai expressar a direção, certo? Vamos a tu casa, ou seja, é uma ação, né? Vamos a tu casa. Está demonstrando uma direção. Antes do objeto indireto, certo? Visitei a Maria. E aqui direto de pessoa. Vi a Pedro, certo? E aqui uma pegadinha bem grande que pode ter em prova. Na estrutura A, no infinitivo, com sentido imperativo, ou seja, ordem, expressar desejo, não é isso? A comer, ou seja, quando você fala a comer, você tá, quer dizer que o cara tá na larica, como diz, né? Numa fome brava. No espanhol isso significa a comer, assim com entusiasmo, quer dizer que o cara tá com muita fome e vai atacar tudo aí, que vier pela frente. Certo? Ante. Também muito utilizado. Coloca a situação na frente de, ou seja, se apresentou ante su padre, né? Se apresentou perante a seu pai, certo? Se apresentou perante a seu pai. Ante tem significado, certo? Pode ter sentido de respeito a alguém, certo? Ou seja, não tenho nada que alegar ante essa acusação. Ou seja, não tenho nada a declarar a respeito dessa acusação, certo? Ante, respeito a, certo? Não tenho nada que alegar ante essa acusação. Você vê que ante a gente não fala mais quase no português, né? Não tenho nada a declarar ante essa acusação. A gente não fala mais assim, né? Os mais velhos falavam ante. Hoje em dia fala antes, ou então antedata, antevéspera, mas assim, Isso. vai não. Não, é verdade. É algo que ficou no arcaico, né? No desuso. Certo? Não é mais utilizado. Temos para expressar preferência também. Ante todo, prefiro chocolate. Ou seja, antes de tudo, prefiro chocolate. Certo? Novamente. Com é a mais fácil que tem. Você expressa companhia, meio ou instrumento. Ou seja, com é muito fácil. Tem quase o mesmo significado do português. Veja bem, ó. Vou à escola com minha mamã. Vou à escola com minha mãe. Minha mamãe seria aqui, né? Minha mamãe. Mamá é mamãe. E madre é mãe. Certo? Imaginei. Isso. Eu só sabia uma coisa em espanhol, básico, que era padre, pai, e madre é mãe. Você imaginava isso. Isso. Mamá e papá, né? Mamá é mamãe e papai é papai. Tem essas variantes. Da onde vem o português, Okay. né? Mamãe, painho, papai. Painho é. Tem gente que fala mama, minha mama. Existe papacito. Se você assistir Chaves, não tem quando ela fala, né? Chiquinha fala às vezes, né? Paizinho, né? Quando ela pede dinheiro para comprar alguma coisa. Se você assistir a original, ele fala, papacito, dá-me dinheiro para comprar o balão, né? Ela pede para comprar aqueles balões, né? Que Chaves estoura. Se você assistir um episódio de Chaves em espanhol, você verifica. É bem interessante. Desculpa, a voz tá horrível. Esse tempo. Eu também acordei assim com o nariz entupido. Mal conseguia comer, velho. Mas esse tempo aí. Bate um sol quente, depois a chuva. Agora o tempo tá fechado de novo. Tava quente, agora tá fechado. Aí a garganta não aguenta. Vai devagar. Temos aqui o meio. Vai devagar. Tô tranquilo. Então, temos um meio instrumento, tá? Ele diz aqui, ó, ele trabalha muito bem com a computadora. A gente tem duas formas de falar computador, tanto no feminino quanto no masculino. Computadora e ordenador, tá? Ou seja, computador é uma das palavras que ela pode ser masculino e feminino ao mesmo tempo. Pessoa tem que tomar cuidado com computadora em espanhol, velho. Bem tudo que parece velho. Já imaginou você ler o tempo todinho.
Aí você traduziu tudo, já tá na esperança. Só tinha uma palavra que achou que não. Ah, não, ali é igual. Aí você vai e cai. Quando chegar no final do texto, É, a pergunta. Não tem nada a ver e você perdeu o seu tempo. é verdade, por isso que eu deixo muitas dicas. Porque vocês, até o terceiro ano, vocês não saem aqui esperto em espanhol. Vocês saem aqui esperto pro Enem, para não cair nas pegadinhas do Enem e fechar, certo? Você sai expert na gramática e a traduzir textos, né? É como eu saio, grandes faladores, mas entende muita coisa. Você entende basicamente quase o avançado do espanhol na língua. Entendeu? Eu foco muito nessa parte de gramática, porque no Enem vai lhe cobrar isso, né? Então a gente diz aqui, ó, modo, me beijou com paixão. Ou seja, é um modo, né? Me beijou com paixão. É um modo de exemplo, certo? A preposição de. De é fácil. Bem parecido com o português. Também. Expressa posse. Temos um exemplo. La casa de mi papá es linda. La casa de mi papá es linda. Então, quando eu digo La casa de mi papá es linda, ele mostra esse significativo. A casa de meu papai é linda. Certo? A casa do meu papai é linda. Meu é meu pai, então é minha posse. Certo? Novamente. Para expressar origem e procedência, ou seja, nacionalidade, né? Ou da onde você vem. Eu sou de Cuba. Certo? Eu vengo de Brasil. Quando você é um turista, né? De onde tu vienes? Eu vengo de Brasil. Ou seja, minha procedência também, certo? E material. Exemplo, a mesa que eu estou aqui, aí. Exemplo, essa mesa é de madeira, certo? Essa mesa é de madeira. Ou seja, essa mesa é de madeira. Ok? Dúvidas, pessoal, até aí? Não, consegui entender. Tranquilo. A gente tem um exemplo bem tranquilo. Ó. Isso aqui foi um poema. Uma coisa que eu tenho para exemplificar sobre os poemas da Espanha, até as décadas do início dos anos 2000, todos os poemas e músicas da Espanha tinham um teor muito romântico, certo? Hoje em dia, não, nem tanto, porque as músicas... A música foi mudando, né? Mas as músicas eram muito apaixonadas. Então, a gente aqui tem uma pegadinha. Se você não sabe, a tradução de queijo você já se perde. Queijo significa queso em espanhol, certo? Então, que seria de me sentir? Se eu falo que seria de me sentir, a língua parece que eu estou falando queso. Que seria de me sentir, entendeu? Então é tipo uma pegadinha, um duplo sentido. E queso, se eu botar que seria, se eu falar que seria, vai parecer que seria também a pronúncia. Entendeu? Então por isso que tem queijo aqui. Então ele diz, você vê quantas preposições tem, ó. Estou tão enamorado de ti, certo? Modo, que vou, ação, certo? Que vou a, ação, lembra das regrinhas? Que vou a poner uma tienda de quesos. Novamente, interligando algo. E lhe vou a llamar, verbo, ação, que seria de me sentir. Ou seja, ele diz, né? Estou tão apaixonado por você que vou pôr uma barraca de queijos e vou chamar. O que seria de mim sem você? Só que Ei, se você traduzir... Mesmo, se você não souber o que é queso, você não entende nada do que esse texto está dizendo. Nada. Isso aqui foi uma questão de Enem. 80% das pessoas erraram. Por quê, né? Entendeu? E aqui eu estou passando isso aqui no primeiro ano. Qual era o sentido que o texto queria passar? A resposta certa
era expor um sentido romântico com preposição e o duplo sentido da palavra queijo. Essa era a resposta. Ok. Deu para entender bem, pessoal? A única coisa que eu não quero é que vocês caiam na pegadinha do Enem. Porque as pegadinhas do Enem é bem mais tensa essas pegadinhas que eu coloco. Por isso que em toda prova minha vai ter uma pegadinha. Não tem não tem erro, certo? Ok, pessoal, alguma dúvida? Não. Então, pessoal, eu vou tirar a foto de quem está presente aqui, certo? Porque os diários já estão lá na escola, tá? Já está lá na escola, então eu vou tirar a foto de quem está presente aqui, certo? Se ali que tá Juan, tudo direitinho. Sei que não, ali é Juan, então já lembro direitinho. Ok? Então, pessoal, fiquem atentos, tá? Eu vou passar atividades referente à preposição, interpretação de texto, para que a gente vá treinando aos pouquinhos. Viu? Eu vou estar passando hoje essas atividades no mais tardar amanhã, certo? E as notas eu vou estar postando agora lá no grupo também. Ok, pessoal? Dúvidas? Não, senhor. Entendi bem. Então, tranquilo. Então, pessoal, até a próxima semana, né? Hasta la próxima. E qualquer dúvida, chame no privado, certo? Tamo Certo. junto aí. Valeu. Buenos dias a todos. Buenos Quer dias. dizer, buenas Hasta tardes la já, próxima. né? Buenas tardes a todos. Verdade, valeu. Tchau, tchau. Valeu, Vitor. Até a próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima.